Meus irmãos, graça e paz, que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida, o seu ministério, a sua casa, a sua família. Eu sou o pastor Vanilson Vieira, da cidade de Parnamirim, no Rio Grande do Norte. Assista esse vídeo até o final. Deus fala no início, Deus fala no decorrer da mensagem, do estudo e no final. Deus talvez esteja falando com você também no final. E peço a você que compartilhe, pois tenho certeza que é relevante essa mensagem e ela vai ajudar outras pessoas, vai edificar outras pessoas. O nosso desejo aqui é esse. Não existe o desejo de sucesso. Sucesso aqui é se alguém ouvir, assistir e mudar de vida pela ação do Espírito Santo. Amém? Então vamos lá. A gente vai falar hoje de 2 modelos de culto. E vou basear a minha mensagem lá em Gênesis, no capítulo 4, do 1 ao 7, que diz assim: Coabitou o homem com Eva, sua mulher, esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: adquiri um varão com auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim e descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. Seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Os dois, Caim e Abel, irmãos, foram oferecer culto ao Criador. Era assim que Deus era conhecido no início por eles. O versículo 3, que diz que aconteceu que no fim de uns tempos, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor, ou seja, depois dele lavrar a terra e a terra produzir, por isso que é depois de um tempo, ele, como lavrador da terra, trouxe do que colheu na agricultura uma oferta ao Senhor, uma oferta de legumes e frutas, e etc., que é aquilo que ele conseguiu produzir como agricultor. E no versículo 4 vai dizer que Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. E agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta. Então Abel também oferece culto a Deus. E traz das primícias, ou primogênito, dos primeiros animais que nasceram no seu rebanho. Isso que Abel fez, depois, com o passar do tempo, já com Moisés, virou essa prática de oferecer os primogênitos, os primeiros frutos dos animais que nasciam, e também da terra, logicamente. Essa prática ela virou lei. Lá em Êxodo 22, 29, Êxodo 23, 19 e Êxodo 34, 26. Então os judeus deveriam reconhecer seu estado de devedores para com Deus, pela fertilidade da terra e pela fertilidade do seu rebanho. No Novo Testamento, o termo primícias é aplicado a Jesus em forma de metáfora, ou seja, no sentido figurado, uma comparação ou uma analogia, se referindo à sua ressurreição. Paulo vai dizer em 1 Coríntios 15, do 20 ao 23, mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem, ou seja, o primeiro a ressuscitar. Aí você pode dizer, não, mas Lázaro ressuscitou, mas Lázaro voltou a morrer. Cristo foi feita a primícia dos que dormem, daqueles que ressuscitaram e não vão mais morrer, ou seja, nós que vamos morrer em Cristo, um dia vamos ressuscitar. E é Cristo quem primeiro fez isso para nunca mais morrer. Ele está vivo. Lázaro ressuscitou, mas voltou a morrer. Por que Lázaro voltou a morrer? Porque Cristo ainda não tinha morrido e não tinha ressuscitado. Então, no versículo 4, Abel parece entender que a sua prosperidade dependia do Criador. Então ele leva a sua oferta das primeiras crias do seu rebanho.
O Senhor agradou-se, diz o final do versículo 4, de Abel e de sua oferta. No versículo 5, está escrito: ao passo que de Caim, de sua oferta, não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim e descaiu-lhe o semblante. Ou seja, o Senhor não se agradou da oferta de Caim nem dele. Lá em Samuel, 1 Samuel 16:7, o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque eu tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Ou seja, nós não conhecemos o coração, o interior das pessoas. Mas Deus conhece, por isso que Deus rejeita. E ele nos dá o discernimento, temos que orar pedindo discernimento para saber, né, o momento certo em que vamos também discernir o coração dessa pessoa. Então, Abel e Caim prestaram culto ao Senhor, os dois. Os dois trouxeram oferta ao Senhor, mas apenas um culto e um adorador foi aceito. O outro foi reprovado. Aqui, queridos, nós temos um princípio. Deus viu o coração de Caim. E desde então, sempre que se reúnem pessoas para prestar um culto a Deus, haverá dois cultos: o de Caim e o culto de Abel. Um será reprovado, o outro culto será aceito. Por que o culto de Caim foi reprovado? Lá em 1 João 3:12, está escrito: não como Caim, que era do maligno e matou a seu irmão. E por que causa o matou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão justas. Ou seja, o próprio Caim se reprovava na sua índole e Deus conhecia. Então, hoje, existem outras formas de matar. Ele assassinou seu irmão, mas às vezes nós matamos com desprezo, matamos com escanteamento, deixamos a pessoa para lá e deixamos de incluir. Então, o culto prestado por Caim não tinha fé sincera, nem obediência, e era de produtos da terra. O que é que isso tem a ver? Ora, Hebreus 9, e verso 22, está escrito: sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Nós podemos subentender que Caim e Abel sabiam da história de seus pais, de Adão e Eva, e do primeiro sacrifício por causa do pecado, a morte de um animal, e a pele desse animal serviu para fazer roupas para Adão e Eva. Caim e Abel sabiam das folhas da figueira costuradas como aventais pelos seus pais, para encobrir a sua nudez. Embora representasse essa costura das folhas de figueira esforço, trabalho, imaginação, para nada serviam, porque nessas folhas de figueira não havia derramamento de sangue. Por isso, Deus imolou um animal no jardim do Éden. O sangue foi derramado e aproveitou-se a sua pele para cobrir a vergonha do pecado e da nudez de Adão e Eva. Caim deveria ter compreendido que trazer do fruto da lavoura sem ser primícias, porque, é claro, se disse que Abel trouxe primícia do seu rebanho e não afirma a mesma coisa de Caim, é porque ele não trouxe as primícias. Não seria uma oferta que Deus pudesse aceitar. Pois com a morte daquele animal lá no Éden, sangue foi derramado. E com isso, amados, Deus já apontava para o futuro, para Jesus, que um dia seria morto, seu sangue seria derramado para o perdão dos pecados. Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então Caim prestou um culto do pensamento humano, sem a preocupação de saber qual oferta seria aceitável ao Senhor. Muitos têm prestado culto a Deus, sem que esse culto seja da vontade de Deus. Deus não aceita qualquer culto. Desde Abel e Caim, os cultos sempre estarão divididos. Um será aceito e outro não. Na nossa igreja, na sua igreja, onde estiver 2 ou 3 reunidos, alguém estará reunido fazendo a coisa certa,
e alguém estará reunido, não fazendo a coisa certa. Então, muitos têm se apresentado para cultuar sem o coração contrito, arrependido dos seus pecados. Muitos têm vindo cultuar sem ter comunhão com o corpo de Cristo, que é a igreja. Ser igreja não é só vir assistir ao culto. A comunhão de todos se faz necessário. Isso é culto a Deus. É preciso congregar, viver o outro, sofrer o dano do outro, se alegrar com o outro e chorar e sorrir com o irmão. Tudo isso faltou no culto de Caim. Não se alegrou com o culto de Abel e que Deus aceitava o culto dele. No versículo 6, então lhe disse o Senhor, por que andas irado e por que descaiu? Perdão. E por que descaiu o teu semblante? Ou seja, faltou humildade a Caim para reconhecer que sua forma de pensar e de agir, de como deveria oferecer um culto a Deus, estava errada. Ele deveria ter perguntado ao Senhor, tu és o Senhor, o Criador, como devo oferecer um culto que te agrade? No entanto, ficou irado e o seu semblante descaiu. Eu jogo agora a bola para você. Você tem pedido para Deus lhe ensinar a cultuar? Você, quando chega na igreja, você ora oferecendo culto ao Deus. Senhor, não será um culto perfeito, mas eu vou dar o meu melhor. Senhor, como eu devo fazer? Senhor, como eu devo me portar? Como eu devo, Senhor da glória, me congregar, oferecer esse culto como sacrifício vivo? Você precisa ter essa intimidade e não chegar no culto, simplesmente cheguei e simplesmente não orou, não ofereceu culto a Deus e... O Criador, no versículo 7, dá um conselho e ele dá uma dica. Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti, Caim, cumpre dominar esse desejo do mal, esse desejo de pecar. Mas se não fizeres o bem, a coisa certa, o pecado está de tocaia, esperando para te possuir, te dominar. No entanto, tu deves dominar esse pecado, o pecado do ódio, o pecado da inveja. Deus apresenta o pecado como uma força devastadora, como um tsunami, um vulcão em erupção, uma força demoníaca que ataca e devora. No entanto, Deus capacita aos tentados a resistir e vencer o pecado, submetendo-se à palavra de Deus. No versículo 8, o que é que Deus diz? Disse Caim a Abel, seu irmão, vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Deus sabia que Caim já tinha decidido matar seu irmão com inveja, porque a sua oferta e seu culto tinha sido reprovado e o culto do seu irmão Abel foi aceito. Nos dias de hoje não é diferente. Uns são aceitos e outros são rejeitados. Deus não faz acepção de pessoas, porém Ele faz acepção da fé, das ações. Em Mateus 8:10, olha aí uma acepção. Tanta gente, Jesus disse, nunca vi um homem com tamanha fé. Com certeza ele estava dizendo que, ao contrário disso, tinha pessoas que não tinham fé. Então, ele fez acepção da fé daquele homem, das ações daquele homem. Então, ele rejeitou o culto de Caim. E era um culto para Deus. Na ótica de Deus, não era um culto para ele. Então, cuidado com as intenções. A intenção, o plano, a pretensão, o propósito firmado, a vontade determinada. Se não for para agradar a Deus, querido, esse culto não será aceito.
Muitas vezes estamos planejando cultos com a intenção de atrair pessoas e não de cultuar o Senhor. Em Amós, no capítulo 5, 21 e 23, está escrito: aborreço, desprezo as vossas festas solenes e assembleias, reuniões, não me dão nenhum prazer. E ainda que me ofereçais holocaustos e oferta de manjares, não me agradarei delas, nem atentarei para as ofertas pacíficas de vossos animais gordos. Afasta de mim o estrépito dos teus cantos, ou seja, a ostentação, a pompa ruidosa, porque não ouvirei as melodias dos teus instrumentos. Israel, essa passagem aqui é para Israel, estava fazendo um culto do jeito que a lei ordenava, exigia, mas não davam o valor espiritual para esse culto. Era um culto mecânico. Há pessoas que vão cultuar e são mecânicas. Elas não dão lugar para a ação do Espírito Santo. Isso vale para quem está na liturgia, quem está à frente na direção do culto, para o pregador e também para os ouvintes, para os músicos, para os cantores, etc. É uma coisa mecânica. Bom, eu sei tocar guitarra, é blém, 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 dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Eu sei fazer isso aqui. Mas é só isso? É uma coisa mecânica, você sabe fazer, é mecânico. Deixa o Espírito de Deus agir através da melodia da tua guitarra. Ao abrir a boca para cantar, para pregar, na liturgia do culto, deixa o Espírito Santo de Deus te guiar. Então, onde estão os verdadeiros adoradores que adoram em espírito e em verdade? Evangelho de João, capítulo 4, verso 24. O culto de quem nasceu de novo, da água e do Espírito, é um culto cristocêntrico. Não cultue ao Senhor, não se aproxime da mesa do banquete com um espírito indiferente, egocêntrico, ou seja, com seus próprios interesses, com irreverência, sem qualquer intenção de abandonar os pecados e de aceitar o conceito da graça de Deus, com todas as promessas, mas também com os deveres. Venha como está, mas mude de vida. Vai em paz, mas os teus pecados foram perdoados, mas não peques mais. Quem não se aproxima pela cartilha de Deus é culpado de crucificar de novo a Cristo e está sujeito a juízo e retribuição dos seus atos. Ser culpado do corpo e do sangue do Senhor significa ser responsável por sua morte. Por isso há entre nós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem, ou seja, estão mortos espirituais. Em Romanos, no capítulo 12, verso 1 e 2, Paulo escrevendo, ele diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Você sabe por que está ali, a razão do porquê. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu vou ler 2 Coríntios, no capítulo 11, do verso 1 ao 6, para a gente encerrar. 2 Coríntios 11, do 1 ao 6 diz: quisera eu me suportasse um pouco mais na minha loucura. Suportai-me, pois, porque zelo por vós com zelo de Deus, visto que não tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Mas receio que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente, e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Se na verdade, vindo alguém prega outro Jesus que não temos pregado, ou se aceitais espírito diferente que não tendes recebido, ou evangelho diferente que não tendes abraçado, a esse, de boa mente, o tolerais. Porque suponho em nada ter sido inferior a esses tais apóstolos. E embora seja falto no falar, não o sou no conhecimento. Mas em tudo e por todos os modos vos temos feito conhecer isto. O culto para Deus, queridos,
precisa ser um culto que tenha a aprovação de Deus, porque é para Deus. Não cultue para agradar o pastor. Não cultue de uma forma que agrade o teu irmão em Cristo que senta do teu lado. O culto ele é individual. O culto do esposo não serve para a esposa, nem do filho para os pais, nem dos pais para os filhos. O meu culto é único. É o meu corpo que está sendo oferecido em sacrifício vivo. Eu tenho a razão disso. O do meu irmão é o culto dele. Então se preocupe em fazer um culto. Que o Senhor se agrade dele, que receba. Que receba esse culto. Amém? Então, em nome de Jesus, compartilhe esse vídeo para ajudar outras pessoas. Eu tenho certeza que as pessoas serão abençoadas. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida.